Bianca nunca esqueceria aquele momento. Thor, seu fiel pastor alemão, que sempre foi tranquilo e obediente, estava parado no meio do corredor, rosnando baixo para o chão. Os pelos de sua nuca estavam completamente arrepiados e seus olhos fixos naquele ladrilho antigo de cerâmica verde. Quando ela sugeriu ao marido que levantassem o piso para verificar o que havia ali embaixo, viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Pânico puro. "Não se atreva a tocar nisso", ele disse, com uma voz que ela não reconheceu. Naquele instante, Bianca percebeu que seu casamento, sua vida inteira, estava construída sobre mentiras. E o que estava escondido sob aquele ladrilho revelaria um segredo tão sombrio que mudaria tudo para sempre. Olá, sejam bem-vindos a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Antes de começarmos, contem pra gente nos comentários de qual cidade e país vocês estão nos acompanhando. É sempre uma alegria descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes. Bianca segurava a última caixa de livros enquanto observava o apartamento que seria seu novo lar. As paredes altas com molduras de gesso, as janelas enormes com vista para a praça arborizada, o piso de taco envernizado que refletia a luz dourada da tarde. Tudo parecia perfeito, quase bom demais para ser verdade. Ao seu lado, seu marido Rafael sorria satisfeito, passando a mão pelos cabelos escuros enquanto admirava o espaço. "Conseguimos, amor. Finalmente temos um lugar digno de nós", disse ele, puxando-a pela cintura. Bianca forçou um sorriso. Havia algo naquele abraço que ultimamente parecia mais possessivo do que carinhoso. Mas ela afastou o pensamento, culpando o cansaço da mudança e o luto recente. Fazia apenas 6 meses que ela havia perdido o bebê que esperava, e desde então, tudo parecia coberto por uma névoa cinzenta. "Thor, vem conhecer a casa", chamou Bianca, e o cachorro entrou cautelosamente farejando cada canto. O pastor alemão de 4 anos sempre foi seu companheiro fiel, especialmente nos momentos mais difíceis. Ele tinha sido seu presente de aniversário de Rafael, nos tempos em que o marido ainda demonstrava ternura genuína. O apartamento pertencera à tia de Rafael, Clarice, uma mulher solitária que havia falecido alguns meses atrás. Bianca só a conhecera uma vez, numa visita rápida. Lembrava-se de uma senhora de olhos tristes, cercada de fotografias antigas e livros empoeirados. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, dedicou a vida toda à biblioteca municipal. Rafael sempre dizia, como se isso explicasse a melancolia que parecia impregnar cada objeto daquela casa. Enquanto desempacotavam as caixas, Bianca notou que Rafael verificava o celular a cada poucos minutos, sempre com uma expressão tensa. Quando ela perguntava quem era, ele respondia de forma evasiva. "Trabalho, só trabalho. A empresa de engenharia está com vários projetos em andamento." Mas Bianca percebia que algo estava diferente. O marido, que antes compartilhava tudo com ela, agora construía muros invisíveis entre eles. A noite caiu rapidamente, e com ela veio o primeiro incidente estranho. Thor, que estava explorando o corredor, de repente parou em frente a um ladrilho verde específico, bem no centro do espaço. O cachorro começou a rosnar baixo, com os pelos da nuca eriçados. Era um rosnado que Bianca nunca havia ouvido antes, gutural e carregado de algo que parecia medo, misturado com alerta. "Thor, o que foi?" Bianca se aproximou, mas o cachorro não tirava os olhos do chão. Ele começou a latir, um latido agudo e insistente que ecoava pelas paredes vazias. Rafael apareceu da cozinha irritado. "Faz esse cachorro parar. Vamos ter problemas com os vizinhos logo no primeiro dia." Bianca tentou acalmar Thor, mas ele continuava fixado naquele ponto específico. Quando ela passou a mão pelo ladrilho, sentiu algo estranho. A temperatura ali parecia diferente, mais fria que o resto do piso. "Rafael, vem ver. Acho que tem algo errado com este ladrilho. Parece oco." A reação de Rafael foi desproporcional. "Não tem nada errado. É só um piso velho. O cachorro está estressado com a mudança, só isso. Leva ele para o quarto e fecha a porta." A rispidez na voz dele pegou Bianca de surpresa. Era como se ela tivesse tocado em algo proibido.
Naquela noite, deitada na cama enquanto ouvia Rafael roncar ao seu lado, Bianca não conseguia tirar da cabeça a expressão do marido quando ela mencionou o ladrilho. Não era apenas irritação, era algo mais profundo. Era medo, e isso a assustava mais do que qualquer barulho estranho que aquele apartamento velho pudesse fazer. Os dias seguintes foram uma sequência de comportamentos estranhos por parte de Thor. Toda vez que o cachorro precisava atravessar o corredor, ele fazia um desvio amplo para evitar aquele ladrilho específico. Quando era impossível evitar, Thor pulava por cima dele, com os pelos arrepiados e um rosnado baixo na garganta. Bianca observava tudo com crescente preocupação. Isso não é normal, ela disse a Rafael durante o café da manhã. Thor nunca agiu assim. Preciso levá-lo ao veterinário. Rafael mal levantou os olhos do celular. É desperdício de dinheiro. O cachorro vai se acostumar. A frieza na resposta cortou Bianca como uma lâmina. Quando ela havia se casado com aquele homem? Bianca trabalhava como psicóloga em uma clínica particular no centro da cidade. Seu trabalho era ouvir as pessoas, entender seus medos e traumas, mas ultimamente ela se sentia incapaz de aplicar suas próprias ferramentas à sua vida pessoal. Era mais fácil ajudar estranhos do que enfrentar os fantasmas que habitavam seu próprio casamento. Naquela tarde, após sua última consulta, Bianca levou Thor a uma clínica veterinária bem avaliada. O veterinário era um homem jovem chamado Lucas, com olhos gentis e um jeito calmo de lidar com os animais. Ele examinou Thor minuciosamente, enquanto Bianca explicava o comportamento estranho do cachorro. Fisicamente, Thor está perfeito, Lucas concluiu, coçando o cachorro atrás das orelhas. Coração forte, pulmões limpos, reflexos excelentes. Mas o comportamento que você descreve é interessante. Cães têm um olfato milhares de vezes mais sensível que o nosso. Eles conseguem detectar coisas que são completamente invisíveis para nós. Como o quê? Bianca perguntou, sentindo um frio na espinha. Lucas hesitou antes de responder. Substâncias químicas antigas, vazamentos de gás, até mesmo restos orgânicos que podem ter se decomposto há muito tempo. O cheiro pode ter se impregnado na madeira ou no concreto sob o piso. Para Thor, aquilo ali representa perigo. Bianca saiu da clínica com mais perguntas do que respostas. Quando chegou em casa, encontrou Rafael em uma ligação sussurrada na varanda. Ele desligou rapidamente ao vê-la. Quem era? Ela perguntou. Ninguém importante. Como está o cachorro? A resposta evasiva era agora um padrão. Naquela noite, Bianca decidiu investigar por conta própria. Esperou Rafael adormecer e com uma lanterna foi até o corredor. Thor a seguiu, relutante. Ela se ajoelhou ao lado do ladrilho problemático e examinou cuidadosamente. As bordas pareciam ter sido mexidas recentemente. Havia pequenas rachaduras que não combinavam com o desgaste natural do tempo. Com cuidado, Bianca pressionou o ladrilho. Ele cedeu ligeiramente, confirmando que estava solto. Seu coração acelerou. Ela pegou uma faca da cozinha e começou a trabalhar nas bordas, tentando levantá-lo. Foi então que sentiu a mão forte de Rafael em seu ombro. O que você pensa que está fazendo? A voz dele era baixa e perigosa. Quero saber o que está deixando Thor assim. Você não acha estranho? Bianca tentou manter a voz firme. Rafael a puxou para cima com força. Deixa isso em paz, Bianca. Estou falando sério. Não mexa nisso. Havia algo em seus olhos naquele momento que ela nunca tinha visto antes. Não era apenas raiva, era pânico. Bianca não conseguia mais dormir direito. As palavras do veterinário ecoavam em sua mente. Restos orgânicos que podem ter se decomposto há muito tempo. E a reação violenta de Rafael quando ela tentou investigar o ladrilho. Tudo isso se somava a uma equação perturbadora que ela não queria resolver, mas não conseguia ignorar. Na manhã seguinte, enquanto Rafael saía para mais uma de suas reuniões importantes, Bianca decidiu conversar com a vizinha do andar. Dona Beatriz era uma senhora de seus 70 anos que morava no prédio desde sua construção nos anos 1960. Se alguém sabia algo sobre Clarice e sobre aquele apartamento, seria ela. Entre, querida, entre. Dona Beatriz a recebeu calorosamente,
guiando-a para uma sala repleta de plantas e fotografias antigas. Faz tempo que queria conhecer melhor a sobrinha neta de Clarice, ou seria sobrinha neto, enfim, você entendeu. Bianca sorriu timidamente. Na verdade, sou esposa do sobrinho dela, Rafael. A expressão de Dona Beatriz mudou sutilmente ao ouvir o nome de Rafael. Foi rápido, quase imperceptível, mas Bianca, treinada para observar microexpressões em suas sessões de terapia, notou. Ah, sim, Rafael, claro. Houve uma pausa desconfortável. Você veio falar sobre Clarice, não é? Posso ver nos seus olhos que há perguntas. Bianca não perdeu tempo. Dona Beatriz, a senhora conhecia bem a tia Clarice. A senhora suspirou fundo, como se estivesse decidindo quanto revelar. Conheci sim, pobre Clarice. Ela carregou um peso tão grande durante toda a vida. Você sabe que ela teve uma filha, não sabe? O mundo de Bianca parou. Uma filha. Mas Rafael sempre disse que ela nunca se casou, nunca teve filhos. Dona Beatriz balançou a cabeça tristemente. Pois mentiu para você, minha filha. Ou então, não sabia da verdade. Clarice teve sim uma filha, Helena. Nos anos 1970, quando ter um filho fora do casamento ainda era um escândalo terrível. A velha senhora serviu chá e começou a contar. Clarice havia se apaixonado por um homem chamado Eduardo, um operário de construção. Os pais de Clarice, pessoas ricas e influentes, proibiram o relacionamento, mas o amor foi mais forte e Clarice engravidou. Eles planejavam se casar secretamente, mas antes que isso acontecesse, Eduardo morreu em um acidente no canteiro de obras. Que tipo de acidente? Bianca perguntou, embora já temesse a resposta. Oficial diziam que uma viga caiu, mas havia rumores. Rumores de que não foi acidente. Eduardo havia descoberto algo, alguma irregularidade na construção, estava documentando tudo. Ia denunciar. E então, Dona Beatriz deixou a frase no ar. E a filha? Bianca insistiu com o coração apertado. Os pais de Clarice tiraram a bebê dela à força. Disseram que dariam Helena para uma família adequada. Clarice nunca mais a viu. Passou o resto da vida tentando encontrá-la, mas seus pais esconderam todos os rastros. Ela morreu sem saber o paradeiro da própria filha. Bianca sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A história de Clarice era de uma crueldade inimaginável. Dona Beatriz, a senhora sabe o nome da família dos pais de Clarice? A senhora hesitou. Eram os Mendonça, família poderosa. O pai era engenheiro, tinha conexões com política e construtoras. Conseguiam fazer o que quisessem e nunca responder por nada. O sangue de Bianca gelou. Mendonça. Esse era o sobrenome de solteira da mãe de Rafael, Silvia Mendonça. Então Rafael sabia. Ele sabia de tudo. E escondeu dela. Por quê? O que mais ele estava escondendo? E o que isso tinha a ver com aquele ladrilho no corredor? Bianca voltou para casa com a mente em turbilhão. Cada peça do quebra-cabeça que ela descobria revelava uma imagem cada vez mais perturbadora. Rafael não apenas conhecia a história de Clarice, ele provavelmente sabia exatamente onde Helena estava. Ou pior, sabia por que ela nunca foi encontrada. E aquele ladrilho, aquele maldito ladrilho que Thor evitava a todo custo. Ela esperou a noite cair. Rafael estava na sala, absorto em seu laptop, com aquela expressão tensa que se tornara permanente em seu rosto. Bianca fingiu ir dormir cedo, mas ficou acordada, ouvindo. Por volta da meia-noite, ouviu a voz baixa de Rafael ao telefone. Ela se arrastou silenciosamente até a porta do quarto e escutou. Não, mãe, ela não sabe de nada. Sim, eu sei que é arriscado. O cachorro é um problema, mas vou resolver. Não podemos simplesmente nos livrar dele. Ia despertar suspeitas. Preciso mantê-la distraída até conseguir remover. Sim, eu sei o que está em jogo. Não só o apartamento, mas tudo que o vovô construiu. Se descobrirem... Bianca se afastou da porta antes que ele terminasse. Seu coração batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Rafael estava conspirando com a mãe. Sobre o apartamento. Sobre algo que precisava ser removido. Sobre o legado do avô. Os Mendonça.
A família que destruiu Clarice, que provavelmente havia causado a morte de Eduardo. No dia seguinte, Bianca ligou para sua melhor amiga, Júlia, e marcaram de se encontrar em um café discreto. Júlia era jornalista investigativa e tinha acesso a arquivos e bancos de dados que Bianca jamais teria. "Preciso que você investigue algo para mim", Bianca disse com a voz trêmula. "Mas tem que ser discreto, não pode deixar rastros." Júlia apertou a mão da amiga. "Bianca, você está me assustando. O que está acontecendo?" Entre lágrimas, Bianca contou tudo. O comportamento de Thor, a história de Clarice e Helena, a conversa que ouvira na noite anterior, os segredos de Rafael. Júlia ouviu em silêncio, tomando notas mentais. "Deixa comigo", Júlia disse com determinação. "Vou investigar Eduardo Silva, a família Mendonça, registros de obras dos anos 1970, tudo. Se há algo podre nisso, vou descobrir." Ela fez uma pausa. "Mas, Bianca, você precisa ser cuidadosa. Se Rafael está envolvido em algo sério, e parece que está, você pode estar em perigo." Bianca voltou para casa mais tarde naquela tarde. O apartamento estava vazio. Uma oportunidade perfeita. Ela pegou uma espátula, uma faca resistente e foi direto para o corredor. Thor rosnou baixo quando ela se aproximou do ladrilho, mas ficou ao seu lado, como um guardião protetor. "Está tudo bem, garoto. Vamos descobrir o que há aqui." Com cuidado, ela trabalhou nas bordas do ladrilho. Era mais difícil do que imaginava. Suas mãos suavam, seus músculos tremiam. Mas, finalmente, após 20 minutos de esforço, ela conseguiu levantá-lo. O que encontrou embaixo fez seu sangue gelar. Não havia nada no espaço diretamente sob o ladrilho, mas há uma pequena cavidade lateral, escondida entre o piso e a parede. Bianca iluminou com a lanterna do celular e viu uma caixa de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos. Com as mãos trêmulas, ela a puxou. A tampa estava emperrada pela ferrugem, mas ela conseguiu abri-la. Dentro havia 3 coisas: um caderno velho com capa de couro, um envelope amarelado com fotografias e um pequeno saquinho de veludo com algo dentro. Ela abriu o caderno primeiro. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia era clara. Diário de Eduardo Silva, 1974. Seu coração disparou. Ela começou a ler. Eduardo havia documentado irregularidades graves nas construções onde trabalhava. Uso de materiais inadequados, suborno de fiscais, falsificação de relatórios de segurança. E o nome que aparecia repetidamente como responsável: Henrique Mendonça, avô de Rafael. As fotografias no envelope mostravam Clarice jovem, radiante, segurando um bebê. No verso, em letra delicada: "Minha Helena, 3 meses. Que você me perdoe por não ter sido forte o suficiente para protegê-la." Bianca sentiu as lágrimas caírem. Aquela mulher solitária que viveu naquele apartamento havia guardado aquele tesouro, sua única ligação com a filha roubada. Quando abriu o saquinho de veludo, Bianca encontrou algo que fez tudo fazer sentido. Era uma aliança de ouro simples, com uma inscrição interna: Eduardo e Clarice, para sempre. E junto com ela, um papel dobrado. Bianca o abriu. Era uma certidão de óbito, mas não de Eduardo. Era de uma mulher chamada Helena Silva Mendonça. Data da morte: 1995. Causa: envenenamento. Bianca precisou se segurar na parede para não desmaiar. Helena estava morta, e o sobrenome no documento era Mendonça. Isso significava que a família de Rafael havia encontrado a filha de Clarice. Mas em vez de reunir mãe e filha, algo terrível havia acontecido. O veneno mencionado na certidão não poderia ter sido acidental. Era tarde demais quando Bianca percebeu que não estava mais sozinha no apartamento. Descobriu tudo, não foi? A voz de Rafael veio das sombras do corredor, fazendo-a pular de susto. Ele estava encostado no batente da porta, com os braços cruzados, e uma expressão que oscilava entre raiva e algo que parecia tristeza. "Eu sabia que você não ia deixar quieto. Sempre tão curiosa, sempre procurando problemas onde não existem."
Não existem. Bianca se levantou segurando os documentos contra o peito. Rafael, aqui está escrito que Helena foi envenenada, que seu avô estava envolvido em fraudes que custaram vidas, e você sabia de tudo, você sempre soube. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelas paredes vazias. Rafael deu alguns passos em direção a ela. Thor imediatamente se posicionou entre eles, rosnando baixo. Calma com esse cachorro, ou eu mesmo resolvo o problema dele. A ameaça velada fez Bianca recuar. Esse não era o homem com quem ela havia se casado. Ou sempre fora, e ela simplesmente não quisera ver. Você quer saber a verdade? Vou te contar, Rafael disse, com uma voz perigosamente calma. Helena foi encontrada pela minha avó quando tinha 16 anos. Uma garota problemática, metida com gente errada, sempre causando escândalos. Minha avó tentou civilizá-la, mas ela era igual ao pai. Teimosa, questionadora. Começou a fazer perguntas sobre Eduardo, sobre o acidente. Bianca sentiu náusea. E então mataram ela. Foi isso? Rafael não negou. Não foi bem assim. Ela ameaçou expor tudo. Disse que ia à polícia com as anotações do pai. Meu avô tentou fazer um acordo, mas ela recusou. E então, houve um acidente. Com medicamentos. Ninguém nunca provou nada. Um acidente, Bianca repetiu, incrédula. Como o acidente de Eduardo? Quantas pessoas sua família matou, Rafael? E Clarice? Ela morreu sem saber que a filha estava morta. Isso foi proposital também. A risada de Rafael foi amarga e assustadora. Clarice sabia. Minha mãe contou para ela 1 ano antes dela falecer. Queria que ela sofresse sabendo que nunca mais veria a filha. Bianca sentiu suas pernas fraquejarem. A crueldade era inimaginável. Por que você se casou comigo? Por que toda essa farsa? Rafael se aproximou mais, e ela podia ver a transformação completa em seus olhos. Porque eu precisava dessa herança. Clarice ia deixar tudo para instituições de caridade. Mas se eu me casasse, constituísse família, demonstrasse valores, ela reconsideraria, e funcionou. Você usou nosso relacionamento, meu amor por você, tudo. Bianca não conseguiu terminar a frase. Rafael encolheu os ombros. Negócios são negócios. E você era conveniente? Uma psicóloga certinha, ingênua, fácil de manipular. Até o bebê que você perdeu foi conveniente. Clarice ficou tão comovida com nossa tragédia que mudou o testamento poucos dias antes de ir. A menção ao bebê foi a gota d'água. Toda a dor, toda a tristeza que Bianca havia guardado se transformou em fúria pura. Você é um monstro. Vou à polícia. Vou contar tudo. Ela deu um passo em direção à porta, mas Rafael foi mais rápido. Ele a agarrou pelo braço, apertando com força suficiente para deixar marcas. Você não vai a lugar nenhum. Acha que vão acreditar em você? Em documentos velhos que podem ter sido plantados? Eu sou um engenheiro respeitado, de uma família tradicional. Você é uma mulher com histórico de depressão pós-perda, em tratamento psiquiátrico. Quem acham que vão acreditar? Ele estava certo, e Bianca sabia disso, mas não podia desistir. Foi então que Thor atacou. O cachorro, que vinha observando tudo com crescente agitação, pulou em Rafael, mordendo seu braço. Rafael gritou, soltando Bianca. Ela aproveitou o momento de confusão, agarrou a caixa de metal com os documentos e correu para a porta. Thor, vem! O cachorro obedeceu imediatamente, largando Rafael e correndo atrás dela. Bianca saiu do apartamento sem olhar para trás, descendo as escadas aos tropéis. Podia ouvir Rafael gritando atrás dela, seus passos pesados ecoando. Ela precisava chegar à rua onde haveria testemunhas. Sua mente trabalhava freneticamente. Para onde ir? Júlia. Precisava ir para a casa de Júlia. Era sua única esperança. Sua única aliada nessa batalha impossível contra uma família que matava para proteger seus segredos. Bianca correu pelas ruas desertas da noite com Thor ao seu lado, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A caixa de metal estava apertada contra seu peito, seus dedos brancos de tanto apertar. Cada sombra parecia uma ameaça.
Cada carro que passava poderia ser Rafael vindo atrás dela. Ela precisava chegar à casa de Júlia, que ficava do outro lado da cidade. Sem dinheiro para táxi e com medo de usar aplicativos que pudessem ser rastreados, Bianca entrou no metrô. As pessoas olhavam estranhamente para ela, uma mulher descabelada, ofegante, com um cachorro grande e uma caixa de metal enferrujada. Ela não se importava. Tudo o que importava era sobreviver àquela noite e fazer justiça por Clarice, por Helena, por Eduardo. Quando finalmente chegou ao apartamento de Júlia, eram quase 2 da manhã. Ela tocou a campainha insistentemente, até que a amiga a atendesse com cara de sono e preocupação. Bianca, meu Deus, o que aconteceu? Júlia a puxou para dentro, trancando rapidamente a porta. Thor entrou atrás, ofegante e alerta. Entre soluços e palavras entrecortadas, Bianca contou tudo. A descoberta da caixa, a confissão de Rafael, a ameaça, a fuga. Júlia ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Precisamos ir à polícia? Agora. Mas Bianca balançou a cabeça. Você não entendeu? Ele estava certo. Quem vai acreditar em mim? A família Mendonça tem poder, conexões. Vão distorcer tudo. Júlia pegou a caixa de metal e examinou o conteúdo cuidadosamente. O caderno de Eduardo, as fotografias, a certidão de óbito. Isso aqui é ouro, Bianca, evidências reais. Mas você tem razão, precisamos de mais. Precisamos de algo atual. Algo que prove que Rafael e a família continuam envolvidos em atividades criminosas. Ela fez uma pausa, pensativa. E eu acho que sei como conseguir isso. Júlia explicou seu plano. Ela havia começado a investigar a empresa de engenharia de Rafael após a conversa que tiveram no café e descobriu algo interessante. Havia denúncias recentes sobre irregularidades em obras lideradas pela empresa Mendonça Construções. Prédios com rachaduras prematuras, uso de materiais de qualidade inferior, suborno de fiscais. O mesmo padrão dos anos 1970. Se conseguirmos provar que Rafael e a mãe dele estão repetindo os crimes do avô, teremos um caso forte. Não será apenas sobre o passado, mas sobre crimes ativos. A polícia não poderá ignorar. Júlia já estava em seu laptop, acessando bancos de dados e arquivos. Mas para isso, precisamos de documentos da empresa. Relatórios internos, e-mails, contratos falsos. Bianca sabia onde encontrar essas informações. Rafael mantinha tudo em seu home office no apartamento, trancado em um cofre digital. Ela conhecia a senha, porque havia flagrado ele digitando várias vezes. Ele era arrogante o suficiente para achar que ela nunca ousaria usá-la. Posso conseguir isso, ela disse, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Absolutamente não, Júlia protestou. É perigoso demais. Você não pode voltar lá. Mas Bianca já havia decidido. Eu tenho que fazer isso. Por Clarice, por Helena, por todas as pessoas que sofreram nas mãos dessa família. E preciso fazer antes que Rafael desconfie que eu tenho aliados e comece a destruir evidências. Elas elaboraram um plano cuidadoso. Bianca voltaria ao apartamento de manhã cedo, quando Rafael estivesse no escritório da empresa para sua reunião semanal das segundas-feiras. Ela teria no máximo 2 horas para acessar o computador dele, copiar os arquivos para um pendrive que Júlia lhe daria e sair antes que ele voltasse. Thor ficaria com Júlia, para sua própria segurança. O resto da noite foi uma tortura de ansiedade. Bianca não conseguiu dormir, repassando mentalmente cada passo do plano. E se Rafael estivesse esperando por ela? E se ele tivesse mudado a senha? E se ela fosse pega? As perguntas circulavam em sua mente como abutres, mas ela não podia recuar agora. Havia chegado longe demais. Quando o sol nasceu, pintando o céu de laranja e rosa, Bianca se preparou. Júlia lhe deu um pendrive especial, com capacidade para milhares de documentos. Copia tudo que conseguir. Não tenha medo de pegar arquivos demais. Quanto mais evidências, melhor. Ela abraçou a amiga. E Bianca, se algo der errado, você corre. Esquece os arquivos e corre.
Sua vida vale mais do que qualquer evidência. Bianca assentiu, embora soubesse que não seguiria esse conselho se chegasse a hora. Ela havia perdido muito: seu bebê, seu casamento, sua ilusão de uma vida feliz. Não perderia também a chance de fazer justiça. Com o pendrive escondido no bolso e o coração na garganta, ela saiu para enfrentar o que poderia ser sua última missão naquele apartamento que guardava tantos segredos sombrios. O apartamento estava silencioso quando Bianca entrou, usando sua chave. Ela esperou alguns segundos na porta, ouvindo atentamente qualquer som que indicasse que Rafael ainda estivesse lá. Nada. Apenas o tic-tac do relógio antigo na sala e o bater acelerado de seu próprio coração. Com passos cautelosos, ela avançou para o home office de Rafael. A sala era masculina e imponente, uma mesa grande de madeira escura, estantes repletas de livros técnicos sobre engenharia e, na parede, um quadro com a foto do avô Henrique Mendonça em um canteiro de obras, sorrindo com arrogância. Bianca sentiu náusea olhando para aquele homem que havia destruído tantas vidas, mas não havia tempo para sentimentalismo. O computador estava desligado. Bianca o ligou, suas mãos tremendo enquanto digitava a senha. Mendonça 1945, o sobrenome da família e o ano de nascimento do avô. A tela desbloqueou. Ela estava dentro. Inseriu o pendrive e começou a procurar pelos arquivos. Havia centenas deles. Contratos, orçamentos, e-mails, relatórios de obra. Ela começou a copiar tudo sistematicamente. Primeiro, a pasta chamada Projetos Ativos. Depois, Correspondências Confidenciais. Enquanto os arquivos eram transferidos, Bianca abriu algumas das pastas para ter uma ideia do que estava copiando. O que viu a deixou ainda mais horrorizada. As fraudes não eram pequenas. Eram sistêmicas, envolvendo dezenas de prédios em construção pela cidade. Um e-mail em particular chamou sua atenção. Era da mãe de Rafael, Silvia, para ele. Certifique-se de que os inspetores sejam bem pagos. Não podemos ter outro incidente como o do edifício Jardins. As rachaduras estão chamando atenção demais. E quanto aos documentos da tia, já se livrou deles. Não podemos ter nada ligando nossa família a... Você sabe o quê? Bianca sentiu uma onda de raiva. Eles eram calculistas, frios, completamente desprovidos de consciência. E o pior, continuavam ativos, destruindo vidas para lucrar. Ela copiou esse e-mail específico para uma pasta separada no pendrive, marcando-o como prioritário. Seria uma das primeiras coisas que mostraria às autoridades. De repente, Bianca ouviu o som de uma chave girando na fechadura da porta principal. Seu sangue gelou. Rafael não deveria estar de volta tão cedo. A reunião dele durava pelo menos até o meio-dia. Ela olhou para o relógio na tela do computador. 9h47. Ela ainda precisava de pelo menos 15 minutos para terminar de copiar todos os arquivos. Bianca, sei que você está aí. Vi você entrando pela câmera do interfone. A voz de Rafael ecoou pelo apartamento, calma demais, controlada demais. Era a voz de um predador, que sabia que sua presa estava encurralada. Seja razoável, saia daí e podemos conversar como adultos. Não precisa ser dessa forma. Bianca olhou desesperadamente ao redor. O home office tinha apenas uma porta, que dava para o corredor. Não havia janelas, não havia saída. Ela estava presa. Mas os arquivos ainda estavam sendo copiados. 67%, 68%, 69%. Ela precisava ganhar tempo. Rafael, não se aproxime. Eu já copiei tudo. Júlia está com as evidências. Se você me machucar, vai piorar tudo. Ela ouviu a risada dele, uma risada sem humor. Júlia, você acha que eu não sei onde sua amiguinha mora? Que eu não tenho pessoas que podem resolver esse problema? Os passos dele estavam se aproximando pelo corredor. 75%, 76%, 77%. Bianca procurou desesperadamente por algo que pudesse usar como arma ou defesa. Então ela viu, na gaveta da mesa, um cortador de papel pesado de metal. Não era muito, mas era algo. Ela o pegou com a mão que tremia, mantendo os olhos na barra de progresso. 82%.
83%. 84%. Rafael, você não precisa fazer isso. Pode parar agora. Confessar tudo. Talvez te deem uma sentença reduzida se você colaborar. Confessar? A voz dele estava mais próxima agora, talvez a poucos metros da porta do home office. Não há nada para confessar. Meu avô construiu um império. Minha família é respeitada nesta cidade. E você, uma psicóloga instável, que acabou de ter um colapso nervoso, acha que alguém vai acreditar nas suas acusações delirantes? 91%. 92%. 93%. Quase lá. Bianca respirou fundo, preparando-se. Ela sabia que, assim que a transferência terminasse, teria talvez segundos para agir. Remover o pendrive, guardá-lo em algum lugar seguro onde Rafael não pudesse encontrar imediatamente, e então, ela não tinha certeza do que aconteceria. Mas pelo menos as evidências estariam salvas. Estou entrando agora, Bianca. Última chance de ser civilizada. A maçaneta começou a girar. 97%, 98%, 99%. Bianca segurou o cortador de papel com força, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. 100%. Transferência completa. Ela arrancou o pendrive, enfiou-o no sutiã e virou-se para enfrentar o que viria a seguir. A porta se abriu e Rafael entrou, mas não estava sozinho. Ao seu lado estava Sílvia, sua mãe, uma mulher alta e elegante nos seus 60 anos, com olhos frios como gelo. Era a primeira vez que Bianca a via desde o casamento, e a presença dela tornava tudo muito mais ameaçador. Se Rafael era perigoso, Sílvia era a mente por trás de tudo, a matriarca que mantinha o império de crimes da família funcionando. Então é você quem está causando todos esses problemas, Sílvia disse, sua voz cortante como vidro. Meu filho me disse que você estava se tornando inconveniente, mas eu achei que ele conseguiria controlá-la. Vejo que estava errada. Ela olhou para Bianca com desdém, como se estivesse observando um inseto particularmente desagradável. Bianca permaneceu firme, embora seus joelhos estivessem tremendo. Vocês mataram pessoas. Eduardo, Helena, provavelmente outros. E continuam fazendo isso, colocando famílias inteiras em risco com suas construções fraudulentas. Acham que podem continuar para sempre? Ela apertou o cortador de papel escondido atrás das costas. Sílvia deu uma risada gelada. Minha querida ingênua, famílias como a nossa fazem as regras. Sempre fizemos, sempre faremos. Você acha que somos os únicos? Esta cidade inteira foi construída sobre favores, subornos e corpos enterrados. Literalmente, em alguns casos. Ela se aproximou, e Bianca pôde sentir o cheiro do perfume caro que ela usava. Eduardo Silva era um idealista tolo, que não entendia como o mundo funciona. Sílvia continuou sem emoção na voz. Ele ia destruir não apenas nossa empresa, mas dezenas de outras. Ia causar um colapso na indústria da construção. Quantas famílias ficariam sem emprego? Centenas, milhares? Meu pai fez o que tinha que ser feito. E Helena? Bianca conseguiu perguntar, sua voz saindo mais firme do que esperava. Ela era uma criança. Qual foi a desculpa para tirar a vida dela? Pela primeira vez, viu algo passar pelos olhos de Sílvia. Não era remorso. Era algo mais próximo de irritação, como se Helena tivesse sido um inconveniente particularmente persistente. Helena era instável, Sílvia respondeu, como se estivesse comentando sobre o tempo. Genes ruins do pai, suponho. Ela queria nos chantagear, ameaçou destruir tudo. Não nos deixou escolha. A dose de medicação foi um pouco além do terapêutico. Um acidente lamentável. A frieza com que ela descrevia isso era mais aterrorizante do que qualquer grito ou ameaça. Rafael, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Mãe, chega de conversa. Ela copiou arquivos. Precisamos recuperá-los e resolver isso de uma vez. Ele estendeu a mão. Bianca, o pendrive. Agora. Não vou pedir duas vezes. Havia algo selvagem em seus olhos, uma combinação de medo e determinação que a assustava profundamente. Bianca sabia que estava em desvantagem. 2 contra 1 sem saída, sem ninguém para ajudá-la.
Mas ela tinha uma coisa que eles não tinham. Nada mais a perder. Não está aqui, ela mentiu, orando para que eles não percebessem. Deixei com Júlia. Ela já deve ter enviado cópias para vários jornalistas e autoridades. Mesmo que façam algo comigo, já é tarde demais. A expressão de Silvia endureceu. Ela está mentindo. Nenhuma transferência foi registrada pelos nossos contatos na mídia ou na polícia. Reviste ela, Rafael. Bianca recuou quando Rafael avançou em sua direção. Ela segurou o cortador de papel à frente, fazendo-o parar momentaneamente. Fique longe de mim. Não seja ridícula, Rafael disse, com um sorriso sem humor. Você vai me ferir com isso? Você não tem coragem, você é fraca, sempre foi. É por isso que foi tão fácil manipulá-la. Até a perda do bebê, você engoliu minhas mentiras sem questionar. A crueldade em suas palavras doeu mais do que qualquer ferimento físico poderia. Foi quando Bianca ouviu. Sirenes. Distantes no início, mas ficando cada vez mais próximas. Júlia. De alguma forma, Júlia havia percebido o perigo e chamado a polícia. Ou talvez tivesse instalado um aplicativo de rastreamento no telefone de Bianca, sem ela saber. Seja como for, a ajuda estava chegando. Bianca só precisava ganhar tempo. Ouvem isso? Ela disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Vão entrar aqui. Vão encontrar tudo. Os documentos do Eduardo, as evidências que copiei, tudo. Acabou para vocês. Mas a expressão no rosto de Silvia não era de derrota, era de cálculo, e isso assustou Bianca mais do que qualquer coisa. Rafael, pegue aquela cadeira e segure a porta da frente. Silvia ordenou com a eficiência de um general comandando tropas. Temos alguns minutos, tempo suficiente para recuperar o que é nosso e sair pelos fundos. Ela se virou para Bianca com um sorriso gelado. Você escolheu o lado errado nesta guerra, querida. E guerras têm baixas. As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas Silvia e Rafael pareciam ter um plano. Bianca percebeu com um horror crescente que eles provavelmente tinham uma rota de fuga já planejada, talvez até um esconderijo preparado. Famílias como a deles sempre tinham um plano B, sempre estavam um passo à frente. Ela precisava fazer algo, qualquer coisa, para impedir que escapassem. Você sabe o que mais está naquele pendrive? Bianca disse rapidamente, tentando distraí-los enquanto pensava em uma saída. E-mails da Silvia, admitindo envolvimento na morte de Helena. Mensagens sobre subornos atuais. Tudo datado, com assinaturas digitais. Mesmo que destruam este pendrive, Júlia já tem cópias, é o fim. A expressão de Silvia vacilou por uma fração de segundo. Foi o suficiente para Bianca perceber que havia acertado um nervo. A matriarca não esperava que evidências tão incriminatórias estivessem documentadas de forma tão explícita. Rafael notou a hesitação da mãe. Mãe, ela está blefando. Você sempre usava telefones criptografados, lembra? Nem sempre, Bianca pressionou, vendo a brecha. Houve aquele e-mail que você enviou do seu computador pessoal, Silvia, sobre garantir que os inspetores fossem bem pagos e se livrar dos documentos da tia. Está tudo lá, com seu nome completo, seu IP, tudo. Um advogado não vai conseguir explicar isso. O som de batidas pesadas na porta principal ecoou pelo apartamento. Polícia, abram a porta! A voz era autoritária e urgente. Rafael olhou para a mãe, pânico finalmente aparecendo em seu rosto. Mãe, o que fazemos? Silvia, no entanto, recuperou sua compostura com a rapidez de alguém acostumado a situações de crise. Precisamos do pendrive, ela disse, com voz calma. É a única evidência física que pode nos conectar diretamente aos crimes atuais. Os documentos velhos da Eduardo e Clarice são circunstanciais, históricos, mas os e-mails atuais nos colocam na prisão por décadas. Ela fixou os olhos em Bianca. Última chance. Me dê o pendrive e contarei à polícia que você invadiu a casa, que está tendo um surto psicótico. As batidas na porta ficaram mais insistentes. Bianca podia ouvir vozes múltiplas agora, ordens sendo gritadas, mas a porta era sólida, de madeira maciça e com várias trancas. Demoraria alguns minutos para arrombarem.
Minutos que Silvia e Rafael poderiam usar para forçá-la a entregar o pendrive ou simplesmente revistar até encontrá-lo. Foi quando Bianca teve uma ideia. Era arriscada, talvez até suicida, mas era sua única chance. Está bem, ela disse, fingindo derrota. Não quero ir presa por invasão. Não quero que pensem que sou louca. Eu te dou o pendrive, mas com uma condição. Vocês confessam, na frente dos policiais. Confessam tudo. Silvia riu, uma risada curta e desagradável. Você é mais ingênua do que eu pensava. Por que faríamos isso? Bianca deu de ombros. Porque se não fizerem, vou gritar para os policiais que vocês estão me mantendo refém. Vão arrombar essa porta em segundos, e quando entrarem, vão encontrar o pendrive comigo, vão ouvir minha história e não importa quantos advogados vocês contratem. Haverá dúvidas. O silêncio que se seguiu foi tenso. Bianca podia ver a mente de Silvia trabalhando, calculando probabilidades, pesando riscos. A mulher não havia chegado onde estava sendo impulsiva. Ela era inteligente, cuidadosa. Mostre-me o pendrive primeiro, Silvia finalmente disse. Preciso ver que você realmente o tem. Bianca respirou fundo. Era o momento. Ela tirou o pendrive de onde havia escondido no sutiã e o segurou no alto para que Silvia pudesse ver. Aqui está. Tudo que pode destruir vocês está aqui. Rafael deu um passo à frente, mas Silvia o segurou com um gesto da mão. Os olhos dela estavam fixos no pequeno dispositivo. Polícia! Última advertência antes de arrombarmos. A voz do lado de fora estava ficando mais agressiva. Bianca podia ouvir algo pesado sendo posicionado contra a porta. Provavelmente um ariete. Eles tinham segundos, não minutos. Silvia sabia disso também. Ela estendeu a mão lentamente. Me dê isso, agora. Bianca calculou a distância entre ela e a porta do home office, entre ela e Rafael, entre ela e qualquer possível fuga. Não havia nenhuma boa, mas ela não precisava de uma fuga. Ela só precisava de tempo. Está bem, ela disse, dando um passo em direção a Silvia. Você venceu. Ela estendeu a mão com o pendrive. Silvia alcançou o dispositivo, um sorriso de triunfo começando a se formar em seus lábios. Foi quando Bianca deixou o pendrive cair. Ele bateu no chão de madeira e rolou para longe. Rafael instintivamente mergulhou para pegá-lo. E Bianca aproveitou aquele momento de distração para fazer o que deveria ter feito desde o início. Correr e gritar com todas as suas forças. Socorro! Me ajudem! O som da porta sendo arrombada ecoou pelo apartamento como um trovão. Fragmentos de madeira voaram e, em questão de segundos, 3 policiais entraram com armas em punho, avaliando rapidamente a cena. Bianca estava no chão, onde havia caído quando Rafael tentou agarrá-la. Silvia estava próxima à janela, o pendrive em suas mãos congelada em uma expressão de choque e cálculo. Ninguém se mexe, ordenou o policial à frente, um homem corpulento de uns 40 anos. Seus olhos se moveram rapidamente entre as 3 pessoas na sala. Quem chamou a emergência? Bianca levantou a mão trêmula. Bem, minha amiga chamou. Eles estavam me mantendo aqui contra minha vontade. E ela, Bianca apontou para Silvia, tem um pendrive com evidências de crimes. Silvia imediatamente assumiu uma postura diferente. Sua expressão mudou de choque para uma máscara de preocupação maternal perfeitamente convincente. Oficial, há um mal-entendido terrível aqui. Esta é minha nora. Ela está passando por um momento muito difícil. Problemas psicológicos após a perda de um bebê. Nós estávamos apenas tentando acalmá-la quando ela começou a agir de forma errática. Bianca sentiu o estômago afundar. Era exatamente como Rafael havia previsto. Silvia era convincente, tinha a aparência de respeitabilidade, a postura de alguém acostumado a ser obedecido. Mas então, uma voz familiar veio de trás dos policiais. Isso é mentira. Era Júlia, entrando no apartamento com outro policial e uma mulher de blazer que Bianca não reconhecia. Esta é a doutora Fernanda Costa, da Corregedoria. Júlia apresentou a mulher. Eu trouxe os documentos que Bianca me passou ontem à noite.
o caderno de Eduardo Silva, as certidões de óbito, as fotografias. Tudo que comprova crimes históricos cometidos pela família Mendonça. Ela se virou para Sílvia com um olhar de desafio. E sim, já fizemos cópias. Várias. A máscara de Sílvia começou a rachar. Esses documentos não provam nada. São apenas papéis velhos. Poderiam ser falsificados. Mas sua voz havia perdido um pouco da confiança anterior. A doutora Costa se aproximou, estendendo a mão. Senhora Mendonça, vou precisar que me entregue o pendrive que está segurando. Temos um mandado de busca e apreensão para todos os dispositivos eletrônicos neste apartamento. Com que base? Rafael finalmente falou, tentando soar indignado. Vocês não podem simplesmente invadir nossa casa sem motivo. A doutora Costa sorriu friamente. Temos base suficiente, Sr. Mendonça. Uma denúncia foi feita há 3 dias por um ex-funcionário de sua empresa, alegando fraudes em construção. Isso iniciou uma investigação preliminar. Os documentos que a senhora Júlia nos trouxe esta manhã deram peso suficiente para conseguirmos os mandados. Bianca sentiu uma onda de alívio. Júlia havia sido mais esperta do que ela imaginava. Não tinha esperado até hoje para agir. Havia plantado as sementes há dias, garantindo que quando a situação chegasse ao clímax, as autoridades já estivessem envolvidas. Sílvia, percebendo que estava encurralada, tentou uma última cartada. Eu quero meu advogado. Não vou dizer mais nada sem meu advogado presente. É seu direito, a doutora Costa concordou. Mas ainda assim preciso daquele pendrive. Ela fez um gesto e um dos policiais se aproximou de Sílvia. Por um momento, pareceu que a matriarca iria resistir. Seus dedos se fecharam em torno do dispositivo, seus olhos vasculhando a sala, como se procurasse uma saída impossível. Então, lentamente, ela entregou o pendrive ao policial. O que aconteceu a seguir foi uma cascata de eventos. Computadores foram apreendidos, documentos foram fotografados, declarações foram tomadas. Bianca foi levada para uma sala separada, onde contou sua história completa para a doutora Costa, desde a mudança para o apartamento até o comportamento de Thor, a descoberta da caixa de metal e o confronto final. Cada detalhe foi registrado, cada evidência catalogada. Júlia estava ao seu lado durante todo o processo, segurando sua mão, oferecendo água quando sua voz falhava, lembrando-a de detalhes importantes quando sua mente estava muito cansada. Você foi muito corajosa, Júlia sussurrou em um momento de pausa. Mais corajosa do que eu jamais poderia ser. Bianca balançou a cabeça. Eu não tive escolha, não depois de saber a verdade. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. Dinastia de construtoras envolvida em décadas de crimes, gritavam as manchetes. Jornalistas investigativos começaram a desenterrar mais casos, mais vítimas, mais evidências. O Império Mendonça, que havia sido construído sobre sangue e mentiras, começou a desmoronar. Clientes cancelaram contratos, investidores retiraram fundos e autoridades de diversos níveis iniciaram investigações. Rafael e Sílvia foram presos preventivamente. As evidências do pendrive, combinadas com os documentos históricos e novos depoimentos de ex-funcionários, criaram um caso sólido. Promotores falavam em múltiplas acusações: fraude, suborno, associação criminosa e possivelmente homicídio em relação às mortes de Eduardo e Helena, embora essas fossem mais difíceis de provar devido ao tempo passado. Bianca, finalmente livre do peso das mentiras, começou o longo processo de reconstrução de sua vida. O apartamento foi vendido, com o dinheiro indo para um fundo de compensação para as famílias afetadas pelas construções defeituosas da Mendonça. Ela não queria nada que tivesse vindo daquela família manchada. Thor, seu fiel companheiro que havia sido o primeiro a sentir que algo estava errado, nunca mais teve que latir para aquele ladrilho maldito. Vou reescrever os capítulos 11 e 12 e o fechamento, removendo a fundação de caridade. 3 meses após o escândalo, Bianca estava em um pequeno café no centro da cidade, esperando por alguém. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de entrevistas com advogados.
depoimentos na promotoria e sessões de terapia para processar todo o trauma que havia vivido. Mas havia também algo de libertador em finalmente ter a verdade exposta, em não mais viver sob mentiras. A porta do café se abriu e entrou uma mulher de uns 40 anos, com cabelos escuros e olhos que Bianca reconheceu imediatamente, não porque já a tivesse visto antes, mas porque eram os mesmos olhos das fotografias que encontrara na caixa de metal. Olhos de Clarice. "Você deve ser Bianca", a mulher disse com voz hesitante. "Sou Sofia. A detetive que você contratou me encontrou." Sofia era neta de Helena, filha da única criança que Helena teve antes de ser envenenada. Ela havia crescido sem saber nada sobre a história de sua família, criada por uma avó adotiva que sempre manteve segredos sobre o passado. Mas com as notícias sobre o caso Mendonça, ela começou a fazer perguntas e contratar detetives. E Bianca, ao descobrir sobre ela através de Júlia, havia decidido que precisavam se encontrar. "Minha mãe sempre me disse que nossa família tinha sido destruída por gente poderosa", Sofia disse, com lágrimas nos olhos. "Mas nunca tive detalhes. Nunca soube que minha bisavó Clarice havia procurado por minha avó Helena a vida toda, que ela morreu sem saber o que tinha acontecido com sua filha." Bianca colocou sua mão sobre a de Sofia. Clarice amou Helena até o último dia. Tudo que ela guardou, todas as lembranças, eram sobre ela. Bianca entregou a Sofia uma cópia das fotografias que havia encontrado, junto com as cartas de Eduardo para Clarice. "Isso pertence a você", ela disse suavemente. "É sua história familiar, sua herança." Sofia segurou os documentos com mãos trêmulas, olhando para a foto da bisavó que nunca conheceu, segurando a avó bebê que lhe foi roubada. Era uma conexão através do tempo e da tragédia. "Há mais uma coisa", Bianca disse. "A empresa Mendonça tinha um seguro significativo. Com as condenações, você tem direito a uma compensação como descendente das vítimas. Não vai trazer ninguém de volta, mas pode ajudar você a viver a vida que sua avó e bisavó nunca tiveram chance de viver." Sofia assentiu, limpando as lágrimas. "Vou usar para dar aos meus filhos a educação que nossa família nunca teve. E vou escrever tudo isso, a história completa, para que ninguém esqueça o que aconteceu com Clarice, Helena e Eduardo." Enquanto conversavam, Bianca percebeu que, apesar de todo o horror, algo bom estava nascendo daquilo. Justiça estava sendo feita, não apenas nos tribunais, mas na memória das vítimas sendo honradas. Sofia não era mais uma pessoa sem passado. Ela agora conhecia sua história, por mais dolorosa que fosse, e podia garantir que as mortes não fossem em vão. Nas semanas seguintes, o julgamento de Rafael e Sílvia começou. Bianca teve que testemunhar, revivendo os momentos mais terríveis. Mas cada vez que sua voz falhava, ela olhava para Júlia na galeria, para Sofia ao seu lado, e encontrava força para continuar. O promotor construiu um caso meticuloso, usando os e-mails do pendrive para provar fraude ativa e conspiração criminosa. Quanto aos homicídios históricos, embora não pudesse haver condenação criminal devido à prescrição, o caso civil estava sendo construído. Especialistas forenses reexaminaram os laudos de morte de Eduardo e Helena, encontrando inconsistências que haviam sido convenientemente ignoradas na época. A verdade estava finalmente vindo à tona, mesmo que décadas depois. Rafael, quebrando sob pressão, começou a fazer um acordo. Ele entregaria evidências contra a mãe e outros envolvidos em troca de uma sentença reduzida. Bianca não sentiu pena ao vê-lo. O homem que ela havia amado nunca existiu realmente. Era apenas uma máscara que ele usava para manipular pessoas. O verdadeiro Rafael sempre esteve lá, frio e calculista, escondido sob charme falso. Bianca também começou a reconstruir sua própria vida. Ela alugou um apartamento pequeno, mas aconchegante em outro bairro, longe de memórias dolorosas. Thor tinha seu próprio canto no novo lar, com almofadas confortáveis e brinquedos novos. O cachorro parecia mais relaxado, como se também sentisse que o perigo havia passado. Não havia mais ladrilhos para latir,
Não havia mais segredos escondidos sob o piso. E havia Lucas, o veterinário que havia ajudado Bianca a entender o comportamento de Thor. Eles haviam começado a se encontrar para cafés, conversas que se estendiam por horas. Lucas era gentil, paciente, real. Ele conhecia sua história e não fugia dela. Você passou por algo que quebraria a maioria das pessoas, ele disse uma vez. Mas você não quebrou. Você lutou. Isso te torna extraordinária. Bianca sorriu, permitindo-se acreditar, pela primeira vez em muito tempo, que talvez houvesse um futuro feliz esperando por ela. A compensação que Bianca recebeu pela fraude e pelo sofrimento causado foi significativa. Ela decidiu usar parte para ajudar diretamente as famílias que moravam nos prédios defeituosos, construídos pela empresa Mendonça. Sem burocracia, sem intermediários. Ela simplesmente pagou pelos reparos estruturais necessários em seus lares. Era sua forma de garantir que outras pessoas não sofressem pelas ações da família que quase destruiu sua vida. Um ano depois, Bianca estava no parque onde tudo havia começado a fazer sentido. Onde Thor havia latido pela primeira vez para aquele ladrilho sinistro. Mas agora o parque significava algo diferente. Era onde ela vinha para encontrar paz, para refletir sobre tudo o que havia acontecido e tudo que ainda estava por vir. Thor corria livremente pela grama, perseguindo pássaros com a alegria despreocupada de um cachorro que não precisava mais ser um guardião contra perigos escondidos. O julgamento havia finalmente terminado. Sylvia foi condenada a 15 anos de prisão por fraude, associação criminosa e obstrução da justiça. Rafael recebeu 8 anos, graças ao acordo que fez. Não era justiça perfeita, mas era justiça. E mais importante, o caso havia aberto portas para investigações em dezenas de outras empresas corruptas. O escândalo Mendonça se tornara um catalisador para mudanças reais. Sofia havia mantido sua promessa. Seu livro, Sangue sob o Ladrilho, a história não contada da família Silva Mendonça, estava nas livrarias há 2 meses e já causava impacto. Leitores de todo o país estavam descobrindo a história de Clarice, Eduardo e Helena. A verdade que a família Mendonça tentou enterrar estava agora exposta para todos verem. Sofia usava os royalties do livro para garantir a educação de seus 3 filhos, cumprindo o sonho que sua bisavó teve de dar oportunidades às suas gerações futuras. Júlia, sempre a jornalista dedicada, havia escrito uma série de artigos premiados sobre o caso, expondo não apenas os Mendonça, mas todo um sistema de corrupção na indústria da construção. Seu trabalho levou a mudanças legislativas, fiscalizações mais rigorosas e uma consciência pública renovada sobre a necessidade de accountability corporativo. Você deu voz aos que foram silenciados, Bianca havia dito a ela. Júlia apenas sorriu. Nós demos voz. Foi um trabalho de equipe. Bianca e Lucas estavam namorando há 6 meses. Era um relacionamento totalmente diferente do que ela teve com Rafael. Era construído em honestidade, respeito mútuo e gentileza genuína. Lucas não tentava controlá-la ou mudá-la. Ele a admirava por quem ela era. Uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que encontrou coragem quando tudo parecia perdido. Você está pronta? Lucas apareceu ao seu lado, tirando-a de seus pensamentos. Hoje era um dia especial. Eles iam inaugurar uma placa memorial no cemitério onde Eduardo e Helena estavam enterrados. Seus corpos haviam sido exumados e enterrados juntos, ao lado de um lugar reservado para quando Clarice, que estava em outro cemitério, pudesse ser movida para se juntar a eles. Finalmente, após décadas separados, a família estaria unida. Sofia havia organizado tudo e convidou Bianca como convidada de honra. A cerimônia foi pequena, mas significativa. Sofia falou sobre a bisavó e a avó que nunca conheceu, sobre o amor que persistiu através de gerações, mesmo quando separado pela violência e ganância. Bianca falou sobre Thor, sobre como às vezes os sinais de que algo está errado vêm das fontes mais inesperadas, e sobre a importância de prestar atenção quando nossos instintos ou nossos companheiros nos alertam para o perigo.
Clarice viveu sozinha por tantos anos, carregando uma dor que ninguém deveria carregar, Bianca disse, sua voz ecoando no silêncio respeitoso do cemitério. Mas sua história não termina em tragédia. Termina aqui, conosco, nos recusando a deixar que sua vida e morte sejam em vão. Termina com justiça, com memória, com amor vencendo o ódio e com a verdade finalmente libertando todos nós. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Bianca ficou um momento sozinha em frente à placa. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por deixar essas pistas, por não desistir, por acreditar que algum dia alguém entenderia. Espero que onde quer que você esteja, você saiba que sua filha e seu amor não foram esquecidos, que seu sofrimento não foi sem sentido. Descanse em paz agora, Clarice. Você e Helena. Vocês finalmente estão livres. Thor latiu suavemente ao seu lado, como se também estivesse prestando suas últimas respeitosas homenagens. Bianca sorriu através das lágrimas e coçou atrás das orelhas do cachorro. Bom garoto, você foi o herói desta história o tempo todo, sabia? Thor abanou o rabo e juntos eles começaram a caminhar em direção ao portão onde Lucas esperava. Bianca olhou para trás uma última vez, para o túmulo e a placa memorial brilhando sob o sol da tarde. Então virou-se para a frente, para Lucas, para Thor, para o futuro que agora se abria diante dela. Um futuro construído não em mentiras e segredos, mas em verdade e coragem. Um futuro onde ladrilhos eram apenas ladrilhos e não túmulos escondendo horrores. Um futuro onde ela podia finalmente respirar livremente e viver plenamente. Meses depois, Bianca estava em sua clínica de psicologia quando recebeu uma ligação de uma das famílias que ela havia ajudado com os reparos estruturais. A mulher ligava apenas para agradecer e dizer que sua filha pequena havia desenhado um quadro de Bianca com Thor, com a legenda Minha Heroína. Bianca guardou esse desenho em sua mesa, um lembrete de que mesmo das cinzas da traição e do horror, algo bom pode nascer. Que a coragem de uma pessoa pode fazer diferença na vida de muitas outras. E assim termina a história de Bianca, uma mulher que descobriu que sua vida inteira estava construída sobre uma fundação de mentiras e sangue. Mas ao invés de quebrar sob o peso dessa revelação, ela encontrou força que nem sabia que possuía. Com a ajuda de um cachorro leal que recusou-se a ficar quieto diante do perigo, uma amiga dedicada que acreditou nela quando ninguém mais o fazia e sua própria coragem inabalável, Bianca desenterrou segredos que uma família poderosa havia mantido enterrados por décadas. A história nos lembra que, às vezes, os sinais de que algo está errado vêm das fontes mais improváveis. Um cachorro latindo persistentemente para um ladrilho, uma sensação de que algo não está certo, uma inconsistência em uma história que deveria fazer sentido. Bianca poderia ter ignorado todos esses sinais, convencendo-se de que estava imaginando coisas, que estava sendo paranoica. Mas ela escolheu escutar, investigar e, finalmente, agir. O preço da verdade foi alto. Bianca perdeu seu casamento, sua ilusão de segurança e quase perdeu sua vida. Mas ganhou algo mais valioso: sua liberdade, sua integridade e o conhecimento de que fez a coisa certa, não importa quão difícil fosse. Ela deu voz aos que foram silenciados, trouxe justiça aos que sofreram injustiças e garantiu que as vítimas da ganância da família Mendonça não fossem esquecidas. E você, querido ouvinte, se estivesse no lugar de Bianca, teria tido a coragem de procurar a verdade, sabendo que ela poderia destruir sua vida? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa trama prendeu sua atenção, tenho certeza que a próxima história, que está aparecendo na sua tela, vai te emocionar também. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo. Um grande beijo e até a próxima história.